Enfim, então, como eu disse, a questão é de fazer, né? Fazer e treinar. Então, para isso, você precisa, basicamente, aprender a se expor. Então, você precisa. Deixa eu só ver. Você precisa se expor. E aí, então, quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, a primeira coisa que a gente faria, né, para lidar com para ajudar a pessoa a trabalhar com isso, é trabalhar aí com a técnica, por exemplo, de exposição. Tá? Então, trabalho da técnica de exposição justamente para que ela faça aquilo. A primeira coisa, né, para a pessoa fazer isso, para te estimular, então, se você é a pessoa que tem dificuldade, ou para você, às vezes, ajudar um paciente que tem um problema com isso, tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer é refletir sobre tudo isso que eu falei até agora, tá? Refletir sobre todas essas questões de que você realmente precisa fazer, sobre a questão que você precisa treinar, sobre essa questão da pergunta, sobre a questão de ser breve e sobre a questão de que o sucesso, infelizmente, tá, vem para essas pessoas. E o contrário também é verdadeiro, tá? O contrário também é verdadeiro. Né? A pessoa que não tem essa boa capacidade de comunicação, ela acaba não tendo tanto sucesso, tá? Então isso é uma coisa, infelizmente, é uma grande verdade, né, na nossa vida. Se eu tô mentindo, você fala aí, não, eu tô mentindo, aí o exemplo da sua vida é diferente, mas enfim. Então a primeira coisa é refletir sobre tudo isso que eu tô falando agora, tá? Que eu falei até agora. Qualquer coisa, depois você assiste a live de novo e reflita sobre isso. Mas enfim. Então você precisa, basicamente, entender, tá? Você precisa aprender a se comunicar melhor. Então você precisa entender que você precisa se comunicar melhor. Você precisa que você precisa, entendeu? Você precisa se comunicar melhor para que você tenha o que você quer ter, para que você atinja o que você quer atingir, para que você se torne quem você quer se tornar. Tá? Sua melhor versão, sua melhor pessoa, coisas nesse sentido. Então, você precisa entender isso. É a primeira coisa que pode ser interessante, tá? Isso será basicamente o caminho para o sucesso, tá? Isso será o caminho para o sucesso. Eu, né, sou aqui o exemplo disso. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Tá? O sucesso, claro, é uma coisa relativo, tá? Algumas pessoas consideram um sucesso menor, enfim, tem essas coisas. Eu, para a minha definição de sucesso, considero um sucesso, tá? Então é nesse sentido. Então, para mim, a minha definição de sucesso, eu atingi o sucesso profissional e na questão das redes sociais através disso, tá? Então, a comunicação é muito importante. Você precisa entender que isso vai ser o caminho para o seu possível sucesso também, certo? Depois, então, primeiro é entender, tá? Primeiro isso tudo envolve bem uma questão de psicoeducação. Então, você às vezes trabalhando com o paciente, né? Envolve você conseguir transmitir isso para ele. Não sei se eu consegui transmitir da melhor maneira possível, mas você pode passar isso para ele também, tá? Então, transmitir isso para ele, mostrar como isso, fazer ele entender como isso é importante para o sucesso dele, para que ele consiga atingir o que ele quer atingir. Então, essa é a primeira coisa. Então, envolve aí uma psicoeducação do porquê isso é importante. Depois, envolve um cartão de enfrentamento, tá? Um bom e velho cartão de enfrentamento com vantagens e desvantagens de continuar como você está, né, como a pessoa está, e vantagens e desvantagens de se tornar um melhor comunicador. Isso é muito importante, tá? O cartão de enfrentamento de vantagem e desvantagem é muito utilizado justamente para motivação, tá? Para motivar a pessoa, porque ela precisa entender o que é que ela vai atingir, tá? O que ela, tipo, se ela melhorar, quem que ela vai se tornar, como vai melhorar a vida dela em todas as áreas da vida dela. Se ela continuar como ela está, como vai manter a vida dela? O que ela não vai conseguir? Por que isso é tão ruim? E coisas nesse sentido. Então, um cartão de enfrentamento de vantagem e desvantagem, de ficar como está e de mudar é muito importante e é muito válido, tá? Que é o que vai ajudar a motivação. Depois que fez esse cartão de enfrentamento, é importante que leia esse cartão. A gente não vai fazer o cartão e não lê. Você precisa fazer o cartão e precisa ler diariamente para reforçar isso na nossa mente, na sua mente ou na mente aí do seu paciente. Depois disso, isso tudo eu estou na parte da exposição ainda, tá? Para você entender o porquê que é importante você se expor, o que é importante você fazer, tá? Depois você vai separar situações que você pode se expor, tá? Deixa eu só verificar aqui se tá tudo certo. Tá tudo certo, não tá
Faltando nada. Então você vai separar situações que você pode se expor. Então, por exemplo, você pode separar telefone com conhecidos, tá? Então fazer telefonema, tá? Isso é uma coisa, eu começo sempre com essa coisa de telefonema, porque isso é uma coisa que eu me incomodava bastante, né, de ligar para os outros. Então, ainda me incomoda um pouco, mas enfim. Então, fazer telefonema com conhecidos, fazer telefonema com estranhos, então para estranhos, tá? Mandar áudio, tá? Pelo WhatsApp, por exemplo, para conhecidos, mandar áudio para grupos, que aí envolve mais pessoas, então isso é uma coisa mais difícil, e buscar mais situações que você precise falar. Então, busque situações que você vai ser meio que obrigado a falar. Então, por exemplo, aí vai na padaria comprar um pão, você precisa falar, né? Não tem como, você não fala. Tá numa situação na sua casa, você vai pedir lanche, você pega o telefone para pedir o lanche, entendeu? Então, se coloque em situações onde você seja obrigado a falar, onde você vai precisar falar, tá? Isso é muito importante, pode ajudar bastante. Quando você faz essa questão de você separar essas situações, então você separa justamente isso e aí você se exponha nisso. Tá? Então, você separa meio que uma ordem, assim, sabe? O que o que causa menos ansiedade, menos medo, assim, e aí você começa por aquele menor, aí você faz aquilo devagarzinho, né? Vai vendo que não é tão ruim assim, e aí depois você vai passando para os outros, tá certo? É isso. Se tiver muito difícil, busca uma ajuda profissional, né? E aí, se você estiver fazendo com o seu paciente, você sabe como fazer isso para ajudá-lo, né? De pouquinho em pouquinho. Então, essa é a primeira parte da exposição, como fazer para você. A segunda parte que a gente pode utilizar da terapia cognitiva é justamente na parte aí do treino, tá? Da parte do treino, uma coisa que você pode fazer que é muito bacana, essa coisa das exposições que eu falei já entra num treino também, né? Mas uma coisa a mais que você pode fazer é pegar, por exemplo, um assunto, tá? Um assunto que você às vezes se interessa, tá? Qualquer assunto, sei lá, você gosta de churrasco, você gosta de planta, você gosta de, não sei, uma série de TV específica, você gosta de um jogo, de um livro, enfim, você gosta de crochê, sei lá, qualquer coisa que você se interessa bastante, que você fica assim, nossa, sabe? Que você se empolga, né? Que você tem um hype, né? Que você tem um tesão, digamos assim, né? E grave aí, então, um vídeo de você falando sobre esse assunto. Então, você separa esse tema, separa esse assunto que você tem interesse e grava um vídeo de você falando sobre esse assunto. Só você com você, tá? Aí você grava esse vídeo. E aí você vai anotar, tá? Antes de você ver o vídeo, tá? Antes de você ver o vídeo, você vai anotar como você acha que você foi. Eu repito aqui que você pode fazer isso com o seu paciente também, se for no caso o contrário, você é terapeuta e você quer fazer com o seu paciente. Então, você vai anotar como acha que você foi. Então, você vai anotar, eu acho que eu fui de tal maneira no vídeo. Né? Eu acho que eu fui um péssimo, nossa, fui um cocô. Não deu certo. Aí você vai ver o vídeo, tá? Aí você vai ver o vídeo e você vai comparar com o que você achou que era, como você achou que você seria. Então, como você realmente foi com o que você seria. Isso é muito importante para você ver, tá? Que talvez você exagera, que talvez você se cobra demais, que talvez as coisas não são tão difíceis, não são tão complicadas como você imagina. Eu estou falando talvez aqui, mas na maioria dos casos, isso é o que acontece. Tá? A gente exagera um pouquinho. Talvez não foi a melhor coisa do mundo, mas é bem provável que foi melhor do que você imaginou. É provável, é bem provável. Tá? Pode ser que foi pior, mas enfim, é menor a chance disso acontecer. Então você veja o vídeo e aí você vai comparar com como você achou que seria e vai anotar como foi. Aí você vai analisar, né? Tentar analisar de uma maneira bem fria aí mesmo, né? Analisar o que você pode melhorar. Então analise o que você pode melhorar, então você vê como realmente foi, veja o vídeo ali várias vezes e anota o que pode melhorar. Eu poderia ter uma postura melhor, eu poderia falar mais devagar, eu poderia falar mais rápido, eu poderia parar de olhar para o chão. Como você poderia melhorar? Tá? Isso é muito importante. Você analisa e você escreve isso. Aí você vai esperar um dia, mais ou menos, tá? Então você espera um dia, você vai regravar esse conteúdo e aí você vai fazendo isso repetidas vezes. Tá? Esse seria o treino. Que daí você vai analisar como você foi antes, como você foi agora e tudo mais. E aí você consegue aí ir melhorando, você vai treinando para se tornar um melhor comunicador.
tá? Essa é a parte do treino. Espero que esteja ficando claro, tá certo, pessoal? Depois, a parte do pergunte, né? A parte do pergunte, como a gente pode usar na terapia cognitivo-comportamental, é basicamente, sempre que possível, pergunte. Sempre que possível, pergunte. Então, isso envolve mais uma questão de psicoeducação também, de você entender a importância disso, de você querer, de você colocar, enfiar na sua cabeça, de você ter interesse pela vida do outro, de você querer saber da vida do outro, de você querer falar sobre o outro, de você querer, sabe, ter uma curiosidade mesmo pelo outro, tá? Sem ser muito invasivo, claro, mas é tentar essa coisa. E você, se a gente pergunte, então pergunte. Demonstre interesse pelo outro e faça o outro falar, basicamente. Então, estimule com que o outro fale. Uma coisa que você pode fazer para isso é se propor, por exemplo, pega uma semana aí e fala, não, essa semana eu vou perguntar bastante. Eu vou perguntar, vou fazer, sei lá, você pode até colocar um número. Vou fazer 5 perguntas, vou fazer 10 perguntas. Vou entrar em contato com as pessoas, né? Baseado nos outros exercícios ali de exposição, por exemplo, né? E vou perguntar, né? Vou perguntar bastante sobre o outro e tudo mais. E vai treinando, treine. Aí você consegue até mesmo nisso ir avaliando o tipo de pergunta que é válida, o tipo de pergunta que não é válida, tá? Então você vai questionando aí, você vai conseguindo, ficando mais tranquilo com isso e sabendo a hora melhor para perguntar, como perguntar e coisas nesse sentido. E aí, por último, a última parte do resumir a mensagem, né, ou de falar mais breve. Sempre que você for enviar uma mensagem, tá? Ou for conversar, tá? Ou for conversar, escreva o que você quer falar e tente quebrar o que você quer falar em tópicos, tá? Então, você pode escrever, por exemplo, tudo que você quer falar, por exemplo, um texto. Bom, eu quero conversar, quero conversar com meu pai sobre tal assunto, que aquilo tá me remoendo, não sei o que, quero conversar com minha mulher sobre tal coisa e tal. Beleza, escreve um texto sobre isso, sobre o que você quer falar. Tá? O texto completo, digamos assim, né? Que você quer falar. E aí você diminui, você quebra isso tudo em tópicos. Você quebra isso em tópicos. E também elimine as redundâncias. Elimine você ficar repetindo as coisas repetidas. Que às vezes você já falou e que às vezes não precisa repetir, né? Coisas nesse sentido. Então, seja específico e seja direto. Sem indiretinhas, ou falas muito abertas também. Por exemplo, se o outro perguntar alguma coisa, você fala assim, por que não? Ou tipo, por que não? Ou por que sim? Coisas nesse sentido, tá certo? Então, sempre que você for enviar uma mensagem ou for querer conversar, tá? Escreva o que você quer falar. Você tente quebrar isso em tópicos, tá? Quebrar essa fala toda em tópicos para que ela fique um pouquinho mais enxuta, não fica um falastão, assim, né, enorme. Tenta ser direto para que aquele tópico já, digamos, tenha a sua mensagem completa ou quase completa, que você só precisa acrescentar alguma coisa ali para dar um pouquinho mais de contexto, tá? Então você não precisa falar um textão, você vai fazer tópico aqui, você dá uma contextualizada naquilo e ponto mais. E vai eliminando também as redundâncias. Isso é um treino, tá? Aí isso pode ser um treino através de texto mesmo, tá? Puramente textos. Se a gente está falando aqui, você às vezes como profissional de psicologia, ou profissional de qualquer coisa e está querendo se expor produzindo conteúdo na internet, você pode fazer através disso mesmo. Produza ali um texto, produza um conteúdo e leia, releia e vai eliminando o que é repetido e coisas nesse sentido. Seja mais breve, seja mais direto e tenta diminuir, colocar isso em tópicos, tá certo? Então, você vê, isso quando a gente fala na parte da TCC, é coisa de você colocar em prática, tá? É coisa de colocar em prática. Então, basicamente, tá? O segredo para uma melhor comunicação é a prática. Tá? Se a gente pudesse resumir tudo assim, né? Resumir a mensagem inteira aí, seria a prática. Então, fazer e fazer. Tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. No fim das contas, sobrou um tempinho. Deixa eu